Olá a todos, obrigado por assistirem aqui nosso podcast Strategist Revival, conversando com grandes pessoas do nosso mercado e hoje com o Tito, pessoa incrível, conectado com conteúdo, com arte, com estratégia. E aí, queria, por favor, Tito, começa contando melhor quem é você, o que que você fez, a sua carreira, conta um pouco das suas experiências internacionais aí de distintos países. Seria muito legal te ouvir. Já sou seu amigo, então já é sempre bom te ouvir. Ô, Rafa, obrigado pelo convite aí. Fico muito feliz que rolou esse bate-papo, porque eu sou seu fã. Eu acho assim, o conteúdo que você faz muito rico para o mercado, é essencial, né, para a gente se conhecer outros profissionais, conhecer outras formas de pensar e abrir a mente, né? Porque à medida que eu vejo tanta gente bacana que você chama, tanta gente bacana que você conversa, a gente aprende um pouquinho de cada uma, né? Eu acho que eu sou o menorzinho aí da galera que você fala, depois de ter falado com o Luiz Lara, com tanta gente bacana. Quem sou eu na fila do pão? Mas eu comecei a carreira aí já faz mais ou menos uns 20 anos trabalhando com conteúdo. Então, eu sou daquela turma que pode afirmar que quando chegou tudo era mato. E era mesmo, e era divertido ser mato, porque a gente tinha mais possibilidade de ousar, a gente tinha mais possibilidades em apostar naquilo que a gente acreditava, sem ter tanta dados, sem ter tanta KPI, por essência mesmo, né? A gente estava todo mundo pesquisando, olhando por onde é a internet. Naquela época, a gente tinha outras plataformas digitais, era o Orkut, era o Twitter, que a gente tinha que criar comunidades lá dentro, que criar assuntos. E para mim sempre foi um mantra fazer o assunto que está numa plataforma digital virar conversa de bar. Então, quando independente da rede, se é o TikTok, se é o X, se é o Instagram, dependendo de qual formato for, se essa campanha, se esse assunto virasse conversa de mesa de bar, eu já estava feliz. E, principalmente, além de virar conversa de bar, transformasse a vida de alguém, transformasse a sociedade que a gente vive para uma sociedade melhor, eu estaria mais feliz ainda. Então, eu tive a sorte de trabalhar em estruturas que possibilitou a gente criar campanhas com esse DNA de amplificação e com esse DNA de transformação social, né? De trabalhar com marcas que estão aí não só preocupadas com o próprio caixa, com o próprio fluxo econômico, mas sim com o legado que vão deixar para as novas gerações. Sou do interior, sou de uma família muito pobre. Meu pai era pedreiro, minha mãe sempre foi dona de casa. Então, conseguir um emprego em São Paulo sempre foi muito difícil, né? Porque a gente vive numa bolha muito elitizada. Se você não pertence a tal grupo social, fez faculdade em tal instituição, sempre é muito difícil você se aproximar das grandes agências, né? E no começo eu fiz várias brincadeiras, eu tinha um blog, mandava presente, fazia ação no Twitter para conseguir emprego, até que o Hugo Rodrigues gostou de uma dessas ações e me apresentou para a Lum, que era a diretora de planejamento da G2. E comecei trabalhando no núcleozinho da G2, que a gente reportava o planejamento. Da G2 eu fui para a Tarteca, que hoje já não existe mais, e várias outras agências que não existem mais neste momento de fusões e aquisições, né? Que acontece. Eu já passei por algumas agências falecidas, mas sempre trabalhando com conteúdo, sempre trabalhando com criatividade. Em um determinado momento da minha vida, eu estava numa agência que era muito sexy para quem tem 26 anos, 27 anos, que era a Flag, estava numa operação comandada pelo Mauro, que está hoje na Publicis, e saindo dessa operação, que era um freela de 2 meses para a Red Bull e para uns clientes bem elegantes que o Mauro tinha, acabou meu contrato e eu não sabia o que fazer, porque eu tinha um aluguel de um quartinho que eu alugava, não tinha uma poupança,
depender da minha família era impossível, tá? Em São Paulo, dependendo deles. E eu, na hora, desaluguei o quartinho, arrumei minha mala e voltei para Minas. E fiquei praticamente um mês procurando o que fazer, porque nesse cenário eu tinha que voltar para São Paulo, alugar um outro quarto, alugar um apartamento. Eu comecei a estudar um pouco da América Latina, porque na Tarteca a gente atendia parte da conta do McDonald's Latam. E sempre conversando com a operação da Tarteca, com a operação criativa, com os outros departamentos da agência, a gente sentia que era muito difícil para pessoas que estão no Brasil criar campanhas regionais a nível América Latina, porque apesar de sermos irmãos, né, temos culturas muito diferentes. Aí estava lá desempregado, sem fazer nada, enviando currículo. Eu falei, vou enviar currículo para a América Latina inteira. Quem chamar, eu vou lá trabalhar. E nesse loop, eu comecei trabalhando na Yang, que era comandada pelo Eduardo, que hoje também faz parte do board da VML, que foi uma experiência incrível na minha vida. Eu assumi o cargo de diretor digital da Yang, que era Yang, qual o país? do Peru. Peru, tá bom. Primeiro eu fui para o Peru. Aí que eu passei em vários, né? Aí, na Yang, lá no Peru, a gente conseguiu fazer a primeira campanha com YouTubers do país, a primeira campanha com o Snapchat da América Latina. Então, tudo que a gente via de oportunidade, de tendência, eu virava para o CEO e falava, olha, tem uma oportunidade aqui, vamos fazer? Ele, bora. Para você ter ideia, Rafa, na minha primeira semana de Yang, a Yang lá no Peru tinha ganhado um Leão de Cannes com um filme para Colgate, que é uma conta global da agência, né? No mundo inteiro. E eu virei para o Eduardo, que era o CEO, e falei: Meu, a gente vai ser a primeira agência latino-americana com um filme no espaço mais caro do mundo. Você não acha que a gente pode levar uma proposta digital também para eles? Eles, Thiago, cria que a gente apresenta. Então, ter essa liberdade era muito legal, né? E foi assim, a gente acabou criando uma ativação no Twitter, apresentamos para o Global da Cogate. Então, ter esse ambiente que eu acho que está meio carente hoje no mercado por conta de prazos muito reduzidos, talvez limite um pouco a atuação da equipe de conteúdo, porque tudo é muito para ontem e você tem que ter algum fluxo, algum tempo de pensar referência, algum tempo de pesquisar. E na Yang, no Peru, eu era muito feliz e não sabia, e tinha sempre um desejo, que foi o desejo que me moveu a ir para a América Latina, foi fazer campanhas regionais e conhecer culturas diferentes da região. Aí acabou acontecendo uma oportunidade de eu ir para o Uruguai, trabalhar na Wi-Fi, que é de uns meninos muito elegantes. É uma agência como se uma agência focada em mídia, focada em performance, mas com DNA criativo. E eu tinha uma experiência aqui no Brasil, com a experiência já acumulada no Peru, o contato de alguns clientes. E a gente estava num momento de agência onde a gente queria sair de uma visão de uma agência de performance e ser apresentada para o mercado como uma agência de performance, mas que também entregasse criatividade. Então, eu peguei um contato que era minha cliente aqui no Brasil, no McDonald's, que é a Mariana, e falei: Mariana, você está onde? Ela: estou na Anistia Internacional. Eu falei: Anistia Internacional é aquele cliente dos sonhos, né? É uma ONG que deixa você fazer várias coisas. Eu falei: me dá sua conta? Ela: demorou, pode fazer o que você quiser. Aí fizemos uma campanha que ganhamos como melhor campanha criativa do Uruguai. Fizemos a adaptação dessa campanha da Anistia na América Latina inteira, que era uma campanha muito simples. Era uma campanha que pedia para as pessoas escreverem cartas para pedindo que os presos políticos fossem soltos, né? Isso em países com um índice de democracia muito baixo.
só que ninguém escreve carta hoje em dia. Então, a gente tinha que mudar essa linguagem. Então, a gente começou a pedir para as pessoas mandarem seus áudios. E que o norte da campanha era tu áudio por os direitos. Então, à medida que a gente fez uma campanha no WhatsApp, pedindo para as pessoas mandarem os áudios, a gente imprimia esses áudios por meio de uma impressora e enviamos isso para o global da, da Anistia Internacional. E isso mudou também a percepção que o mercado tinha de uma agência de performance para uma agência que entregasse criatividade. Hoje, a Wi-Fi é, sem dúvida, uma das agências mais criativas da América Latina. Sempre quando eu vou a Buenos Aires, a convite do Santiago para festivais de comunicação, eu encontro os meninos lá. E estão aí sempre nas grandes premiações, como Cannes. E na Wi-Fi eu atendia clientes como a Ambev, na América Latina inteira, o que deu para eu entender e aprender o que eu queria, porque chegava a brief de Miami, eu quero um squad de influenciadores nas ilhas caribenhas em tal país. Aí a gente ia entender que em tal país não existia surfista de olhos verdes, que 99% daquela população era afrodescendente. Então, a gente começou a também contribuir para que a diversidade dentro de um squad latino-americano fosse mais focada nos perfis das populações dos países, porque era um discurso que, às vezes, muitas pessoas ficavam com medo de ter, né? Tipo, vou virar para o global e falar que a gente não vai entregar um perfil de influenciador, mas é necessário falar, porque o global está lá e às vezes ele está numa bolha para o inglês ver que ele que não que não que não é o resto do mundo e é necessário a gente juntar com as lideranças e falar, olha, o teu mercado aqui representa tanto por cento das pessoas que não estão nessa bolha que você acredita que devem estar. E a gente precisa furar essas bolhas, né? Depois da Wi-Fi, eu fui para o Paraguai, trabalhei na Macam, na cadeira de inovação. Aí foi para mim, enquanto pessoa, foi uma experiência muito legal, porque no Paraguai, em Assunção, as pessoas ainda falam Guarani, que é um idioma indígena, e a propaganda toda é feita em espanhol. Então, a gente tentar fazer ações em Guarani, e dentro da Berma, que era a estrutura que eu estava, tinha várias unidades de negócio. Então, como linkar uma campanha ser rentável na produção audiovisual, ser rentável em conteúdo, fazer um brief que entra por uma porta, se é um brief que entra de mídia, se é um brief que entra por um alinhamento global, abrir oportunidades de negócio em outros hubs que a agência atuava. Aí eu volto para o Brasil e fico sem conseguir trabalho, e até hoje peneirando em agência, em freela, o que eu acho um tanto quanto preocupante, essa prostituição, podemos falar assim, que o nosso mercado virou, porque eu sou uma pessoa extremamente ética, jamais eu vou levar uma metodologia de uma agência para um outro grupo econômico. Mas o que a gente vê na prática não é isso, é pessoas utilizando até o mesmo PTT de uma agência para outra e só mudando a logo. E isso acontece por quê? Porque, infelizmente, a gente está nesse mundo que a contratação de projetos freelancers está muito grande, né? Então, a pessoa prefere contratar um freela para um determinado período do que investir num processo de criar algo, muitas das vezes, num pensamento mais a longo prazo, né? E depois disso, aqui no Brasil, eu acabei criando dois projetos interessantes. Um que a gente acabou surfando a onda da pandemia, que foi um processo de transformação digital focado em pequenas empresas e acabou sendo publicado pelo Media Post. Então,
Amazon, nos Estados Unidos, acabou utilizando esse projeto como um projeto piloto para incentivar a transformação digital dentro de microvendedores da plataforma. E, mais recentemente, o Daily Art, que é um projetozinho de conteúdo focado em arte contemporânea, onde a gente acaba produzindo conteúdo para galerias de arte e auxiliando os artistas visuais a se comunicarem de uma maneira mais assertiva e nas redes sociais. E freelando cada mês em uma agência diferente, mas ultimamente tenho freelado em projetos focados no TikTok Shop, né, que está entrando aí com tudo e promete ser uma das fontes mais rentáveis aí para as marcas quando se alia conteúdo e e-commerce. Meu amigo, que história linda, fantástica, com muita força, dedicação, com esse olhar para impacto social positivo também, através da comunicação das marcas e ações das marcas também, ao redor da América Latina, em diferentes países. Isso é bom demais. Eu não imaginei, por exemplo, eu já tinha ouvido do Guarani no Paraguai, mas não imaginei, por exemplo, que na comunicação você tinha que pensar nesse aspecto também de conexão, né? E o que você falou, eu fiz por muitas vezes apresentações de diversidade, equidade e inclusão da Meta, e isso eu levei comigo, né, desde que eu saí de lá, penso nisso bastante diariamente, é um dos propósitos de carreira que eu tenho, obviamente conectado com esse ESG, com sustentabilidade, com marketing sustentável e tudo mais, mas isso eu levei. Agora, o que você comentou, por exemplo, de quebrar os estereótipos, né, do surfista nessa região, colocar homem loiro de olho azul. Como existia os estereótipos, né? Como existia aqui, a mulher da moda era sempre a loira alta, todo respeito aos loiros e altos e Nada contra. todo respeito, conheço e todo respeito, mas era o estereótipo, né, da utilização dessas pessoas, como os arquétipos de desejo para as pessoas terem e, consequentemente, comprarem por isso. Então, essa quebra de estereótipos é uma das coisas que a gente fazia muito lá e que eu acredito que a gente tem que fazer. Mas também a narrativa. Não é pensar só na quebra de estereótipos, pensar nisso, mas também na narrativa e como que isso pode ter um impacto positivo, quebrando os estereótipos também, não só na presença física, né, dessas pessoas diversas e com inclusão. Na época que eu estava lá, menos de 1% na meta, menos de 1% dos anúncios tinham deficientes físicos, menos de 1% dos anúncios tinham LGBTQI+, e quando tinham, se eu não me engano, 83% das pessoas LGBTQ não se sentiam representadas por o que estavam vendo. Então tem isso também, tem que pensar na narrativa, não é só colocar essas pessoas nos conteúdos. E aí acho que essa questão dos conteúdos, eu queria te perguntar como é que você fazia essa análise, por exemplo, dos influencers, sabe? Nessa região, a gente precisa falar desse produto, nesse mercado, com essas pessoas, como é que você fazia a busca desses, hoje, creators que a gente chama? Como é que você fazia a busca para descobrir quem que seriam as pessoas para conversar, para a marca usar de canal? Hoje em dia está muito simples, né? Você tem várias ferramentas. Naquela época, não. Então, essa escola de ter que procurar na mão qual influenciador se encaixa mais numa narrativa de marca foi um exercício que eu aprendi lá atrás, quando a gente chamava os creators de web celebridades. E que um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi com a Stephanie do CrossFox, né, que era uma menina do Nordeste. A gente trouxe ela para uma marca que tinha grandes lojas, a maioria das lojas no Sul é, e no Sudeste do país. Então, eu acho que é um trabalho de escuta muito grande e que é necessário tempo, é necessário catequizar o cliente, porque, por um lado, não é só estar ali por estar. Você tá, a diversidade, eu acho que é uma barreira que a gente já está quebrando, mas a inclusão é uma barreira muito maior. Porque se a gente for olhar dentro das agências, a gente tem uma parte de algumas agências que já trabalham diversidade no cargo de assistente, mas no cargo de presidente, no cargo de diretor, está muito distante ainda. E é um caminho bem longo a se percorrer, porque à medida que eu tenho só ali o assistente me apresentando perfis, só ali o gerente também comunhando dessa ideia de diversidade, eu não tenho um presidente lá apoiando, porque para o presidente tanto faz, tanto fez, a gente nunca vai chegar no mundo ideal.
Então, antigamente eu pesquisava muito, era dias e dias olhando, fazendo mapa de diálogos de influenciadores, tal pessoa conversa com tal pessoa, que pode formar uma comunidade, né? Que eu acho que o segredo de campanha de influenciadores é a gente conversar com essas comunidades e fortalecer os discursos que essas comunidades já falam. Não é chegar lá com uma marca X e falar, olha, somos legais, comprem a gente. E eu acho que muitas das marcas pecam quando querem trabalhar com esse tema diversidade, com esse tema inclusão, que não respeitam as falas e as conversas que estão sendo geradas nessas comunidades. Eles chegam com outras conversas e geralmente com brief, olha, influenciador, a gente tem esse brief aqui para você criar o conteúdo. Pode mudar um pouquinho o que você quiser, mas, por favor, não troque a palavra X. E eu acho que o processo deve ser antes de ouvir, antes de entender o determinado grupo, para poder realmente co-criar juntos, né? Eu vi uma coisa super recente, talvez ontem, de notícias e tudo mais, de análises, que geração Z tá, nem em todos os canais, tá? Mas está postando menos, né? A geração Z está se expondo menos, assim, de um modo geral, nas redes. Então, assistem e veem e consomem, mas se expõem menos. E talvez a minha e a sua geração tenham feito muito isso desde a época do Orkut, que foi uma diferença de encontrar a comunidade, né? Acho que os primeiros momentos é juntar as comunidades e tudo mais. O que que você diria em relação a essa geração Z e os alfas também? Minha filha, por exemplo, ela assiste muito, mas não posta nada. Ela tem 15 anos. Mas o que que você acha como é que pode, se é que as plataformas, o TikTok, a Meta e tudo mais, podem mudar um pouco isso, ou a gente focar realmente no conteúdo que vai para essas crianças, esses adolescentes, esses jovens adultos, em relação à marca, como é que a gente pode falar com eles? Eu acho que é tudo um ambiente de teste, sabe? Por exemplo, quando eu comecei a entender rede social, era a época do Fotolog. Então, eu e meu melhor amigo de faculdade, a gente tinha um Fotolog que era inspirado num filme chamado Club Kids, que contava da cena alternativa de clubes de Nova York. Então, a gente replicava conteúdos ligados a essa cena cultural de Nova York, isso estando em Uberlândia. Mas minha mãe, nem a mãe do meu amigo, jamais poderia saber que a gente tinha esse fotolog do Clube Kids. Então, eu acho que, às vezes, as gerações mais novas elas têm outros códigos de se comunicar que não são tão abertos como a gente já está acostumado a se comunicar. Talvez essa geração se comunique por grupos mais fechados, pelo Telegram, por algo que, para a marca entrar e fazer parte do diálogo, seja mais difícil nesse momento que a gente vive de prazos, de pouco tempo para desenvolver tudo. Então, eu acredito que eles devem se comunicar, eles devem produzir conteúdo, mas não tanto como a gente produzia, porque também a gente é muito entusiastas, né? A gente chegou e quando a gente baixa um aplicativo, seja ele o TikTok, seja ele qual outra plataforma vir depois do TikTok, a gente começa a seguir as marcas, a gente começa a seguir todo mundo que a gente conhece e começa a interagir, e depois a gente vai dando menos likes por dia e gastando menos horas de consumo interagindo, mas não que o consumo do conteúdo não esteja lá, né? Eu acho que é só maneiras diferentes de enxergar a plataforma. Talvez a gente foi habituado a ter um senso de pertencimento uma vez que eu produzo conteúdo. Às vezes, essas novas gerações, elas não precisam desse senso de pertencimento produzindo conteúdo. E elas apenas assistem como a gente assistiu um canal de televisão e assiste hoje uma TV por assinatura. Na época, Xuxa na Globo, eu assistia. Eu acho que vai mais por aí, sabe? Eu acho que vai mudar muita coisa ainda, e é natural que mude, mas é natural que as marcas estejam à frente dessa mudança, desse diálogo, e não
nossa, agora chegou o TikTok Shop, o que que eu faço? Tipo, você já tem uma plataforma lá, você já está conversando com a galera, você já entende a linguagem, ou você replica o seu conteúdo que você produz no Instagram para lá e acha que vai funcionar? Então, eu acho que muitas marcas, né, não todas, mas a maioria das marcas, elas têm que acompanhar essa transformação, essa linguagem e trazer gente nova para estar dentro da equipe, né? Você ter, tipo, as pessoas mais sênior é muito importante, porque a gente vai ter um fio condutor de raciocínio, mas também é muito importante ter uma pessoa que joga videogame e que a vida dela é jogar videogame, porque ela vai entender desse cluster e de como se comunicar com essa audiência. Mas às vezes o meu produto não tem nada a ver com gamers também. Tá mais para um público que é mais 60. E aí, quem da minha agência tem mais 60? Sim. Como que eu estou criando campanhas? Uma coisa que a Rita na UMAP, tive o privilégio de trabalhar com ela, ó, vou mandar esse vídeo para ela, que ela é uma fofa, tanto o Fefo também, que foi meu diretor na UMAP, mas a Rita falava muito disso, né? De como que as marcas vão se comunicar com uma geração que está vivendo mais. E essa geração que está vivendo mais tem mais acesso à cultura, é mais exigente. Então, como que as marcas vão se comunicar? Vão ficar fazendo name de gatinho para vender um produto para uma pessoa de 60, 70 anos que tem dinheiro para consumir? Não, né? Qual canal que essas pessoas estão? Então, eu acho que é um processo que a gente tem que aprender junto e que a gente tem que ter ferramentas para desenvolver esse tipo de possibilidade criativa, de planejamento, de conteúdo dentro das estruturas, né? Eu falei, entrevistei o Ariel aqui, do Observatório da Diversidade na Publicidade e na Propaganda, que ele olha para os times, né? É isso, um trabalho, tudo mais. Ele falou do impacto dá, que você comentou, de ter diversidade nos times, e quando você vai fazer um workshop, por exemplo, você ter essa figura, como você comentou, o gamer, o outro 60 anos e tal, como isso tem impacto, porque você tem olhares, não são os mesmos olhares, né? Mais, como eu diria, mais encaixados na mesma coisa. Então, faz muita diferença. E até matéria que eu vi outro dia também sobre a equidade na liderança de agências, né? Mesmo o sexo masculino e feminino, mulheres, a imensa maioria da população, e mesmo assim, muito menor o número de lideranças nas agências. Ainda que a gente melhorou muito, hoje dá para ver algumas agências com lideranças femininas, mas não só da CEO e tudo mais, mas pensando nos outros níveis de liderança. E aí eu fiquei pensando em paralelo a isso no que você falou, do AI chegando, além de tudo isso, né, dos jovens e tudo mais, com menor engajamento talvez, mas enfim, tendo mais autenticidade. Alguns posts aí no nosso mercado falaram que a agência vai acabar por conta do AI. Será que vai roubar o nosso emprego? Como é que a gente trabalha melhor com AI? Como é que você trabalha com AI? Eu converso muito com o ChatGPT, por exemplo. Eu trabalho, eu acho que, tipo, o meu trabalho antigamente era muito mais focado nas relações humanas do que é hoje. Hoje, pelo fato de eu ser freela, eu quase não pego um trabalho de presencial na agência. E, por um lado, eu acabo ficando só dentro do meu quadrado aqui. Antigamente, chegava um brief pelo atendimento, e eu, como conteúdo, sempre fiquei mais perto do planejamento e da criação. A gente sentava todo mundo num bom restaurante ou numa mesa de bar e ia conversar até altas horas sobre ideias que a gente pode apresentar, ou caminhos criativos, ou conversar sobre qualquer outras coisas, mas numa mesa de bar, num restaurante. E essa troca eu vejo que não existe tanto como existia quando eu comecei. E eu vejo a inteligência artificial, pelo menos como eu uso ela, substituindo o meu bate-papo no bar que eu tinha depois do expediente. Incrível. Porque é uma troca que eu tenho em base às minhas referências. Se eu gosto de tal tipo de literatura, se eu gosto de tal tipo de música, eu já tenho um insight para levar a inteligência para caminhar de acordo com o raciocínio que eu quero construir, com a vivência que eu tenho. Você também trabalhou em vários times internacionais, tem uma experiência muito grande fora do país.
tem uma bagagem cultural muito grande. Então, para a gente que tem essa bagagem maior, eu acho que a inteligência artificial é um grande amigo, um grande companheiro na hora de criar. Agora, para quem não tem essa bagagem cultural, fica mais difícil, porque a pessoa vai digitar um prompt, aí cria uma campanha para um refrigerante X ou para uma marca de carro Y. E provavelmente você e o estagiário de uma outra agência em um outro país vão fazer o mesmo prompt. E o resultado da inteligência vai ser muito parecido. Então, você vai acabar tendo resultados muito iguais, né? E com isso, uma pasteurização de comunicação, que eu acho que já existe em determinados. Em determinadas categorias, né? Sempre comunicando a mesma coisa. E eu acho que a inteligência artificial ela vem para somar muito, porque eu não me vejo hoje trabalhando e realizando as minhas entregas sem inteligência artificial, coisa que antigamente eu tinha como meu amigo lá, como meu companheiro, para trocar ideia, a dupla de criação para conversar sobre o tema. E a gente ficava horas e horas conversando para entregar um resultado depois de 2, 3 semanas. Hoje em dia, chega um brief para mim de manhã, eu tenho que entregar um resultado, um planejamento de conteúdo, ou sei lá o quê, um brief para o influenciador, depois de 3 horas de receber o briefing. Então, com esse prazo, é humanamente impossível criar. Então, eu vejo a inteligência artificial mais como uma ajuda mesmo. Eu acho que muitas funções talvez desapareçam, né? Não tem mais um ilustrador dentro da agência. Eu lembro que a primeira agência que eu conheci aqui em São Paulo, a DPZ, tinha um andar lá que tinha espaço para a galera fazer ilustração. É, Hoje em dia, ninguém faz mais ilustração para fazer uma campanha. Então, eu acho que algumas coisas vão ser repensadas na, nessa estrutura que a gente vive, né? Ainda mais trabalhando com marcas globais. Às vezes, um próprio conceito criativo vai ser adaptado em vários mercados. Mas, de novo, para adaptar em vários mercados, eu preciso entender culturalmente esses mercados. Aí entra o ser humano. Mas eu acredito que daqui para frente, 98% do nosso trabalho vai ter que ser feito com inteligência artificial. O que, por um lado, é bom, por um outro, não é. Eu costumo falar disso, é o AI e o HI. Não é para esquecer do HI, Humans Intelligence, não só Artificial Intelligence, mas é a junção das duas coisas. Por que que é isso? Uma parábola, mas pensando o quê? Os prompts. Acho que a diferença é como você faz o prompt, não só o primeiro de sair o resultado, como você falou do estagiário e do sênior aqui, vai dar a mesma coisa, porque é só aquele prompt, mas a maneira que vai a conversação, você conversa com o seu amigo, adorei isso que você falou, como se você estivesse conversando no pub, na minha época de Londres, a gente fazia muito isso, batia os papos para aprofundar, vinha insights na nossa cabeça para depois gerar um insight para o cliente. Então você troca ideias com o AI, né? Eu acho que faz muito sentido o que você falou, de trocar ideias e eu já valorizo bem os meus prompts. E acho que o meu AI em fazer os prompts estão indo muito bem com o AI. Mas é muito legal te ouvir porque dá esses insights também em relação a essa conversação, né? E imaginar que é uma conversação, fazer uma comparação até com conversação humana na saída de pub, que era o que eu fazia muito lá e aqui em bar, restaurante, conversa no corredor, na Meta conversava muito nos restaurantes, café interno da firma, enfim, isso faz diferença. E queria saber, E pode falar. se você for ver, hoje, esse momento está cada vez mais raro de acontecer. Tipo, antigamente eu ia almoçar com a equipe toda semana. A gente almoçava com o cliente a cada 15 dias. A gente convidava o cliente, CMO, para jantar. Hoje em dia é muito raro ter esses momentos. E quando se tem, é pensado de uma forma muito comercial e não tão humana como se tinha, Sim. né? Eu tenho lendas assim de sair com diretores de marketing e a gente ter ideias assim do diretor falar assim, não, já está aprovada a campanha, amanhã vocês se viram aí com a equipe para executar. Não, Mas esses momentos estão raros, assim. Nosso tempo está muito difícil, né? muito diferente.
E Tito, bom demais de te ouvir, meu amigo. E eu queria te pedir, estou pensando aqui que a maioria dos nossos ouvintes e plateia, público, são estrategistas, né? Que você falou de que você teve essa experiência, mas também pegava muito briefing dos estrategistas. E claro que você trabalha aí com conteúdo. E minha paixão, que também é a sua, é sobre o impacto positivo, sustentável que a comunicação de marca pode ter na diversidade, equidade e inclusão e impacto social, ambiental positivo. Tudo isso para te fazer uma pergunta, porque você está dando tantos insights e tudo mais, e uma recomendação para esses estrategistas. O que que você acha que eles podem fazer no briefing para o time de conteúdo, ou na conversa com o time de conteúdo, seja no café, no almoço, enfim, no momento, ou no e-mail, no WhatsApp? Mas o que que eles podem fazer para ajudar o time de conteúdo a olhar para isso, sabe? Eu penso muito, e naturalmente, penso em informação, dados, etc. e tal, análise, insight, mas o que que vocês podem passar, o que que, no seu ponto de vista, eles podem passar para o time de conteúdo investigar mais em relação a isso e ter ideias mais fortes sobre isso? Eu acho que o planejamento é o cérebro assim da operação, né? Tipo assim, é quem pode indicar caminhos, é quem pode ajudar a gente a contar histórias. Então, nesse fluir de pensar, eu acredito que um bom departamento de estratégia, de planejamento, pode ajudar a equipe de conteúdo trazendo referências históricas. Olha, aconteceu em 2008 uma campanha da Heineken na África. Aconteceu isso. E, paralelamente a isso, existe uma lenda grega aonde tal Deus. Então, trazer esse contexto histórico, cultural, trabalhar um pouco com um toque mais antropológico do que planejamento e ajudar muito a galera de conteúdo. Principalmente que a gente está falando que a galera de conteúdo é uma galera muito jovem, é uma galera que geralmente não teve oportunidade ainda de ter acesso a muita informação, né? E pela questão de budget, realidade, agência, quanto menor o salário, melhor é para a agência. Então, infelizmente, é uma galera muito jovem que está trabalhando com conteúdo. O que, por um lado, é bom, é excelente, que traz esse frescor criativo, mas, por outro, precisa sempre ter alguém lá dando referência, trazendo benchmark, trazendo, na minha época não tinha Orkut, não tinha TikTok, e a gente fazia isso com rádio. Aqui um exemplo bacanudo que aconteceu com rádio, que é uma mídia viva que a gente pode fazer várias coisas, né? Mas eu acho que trazer esses exemplos, esses benchmark cabeludo mesmo, assim, ó, ganhou Cannes em 1980. Em 1980 você nem era nascido, amigo. Eu acho que é o canal, sabe? Porque a gente não tem tempo de procurar e muitas pessoas que são meus pares não têm conhecimento técnico para procurar, para entender o que foi legal, como se construía narrativas antes das redes sociais. E eu acho que o mundo viveu muito tempo sem redes sociais e muitas histórias boas foram contadas sem TikTok, sem Instagram. Então, se a gente está aqui, a gente pode maximizar essas histórias nessas plataformas, mas a gente precisa entender essas fórmulas de como se escreve um bom livro, qual que é a fórmula de se escrever uma boa música, como o Tom Jobim escrevia, como que Vinícius fazia melodia. Então, eu acho que trazer isso para essa galera jovem é essencial e é o que vai fazer diferença na entrega. My friend, is very insightful to talk to you. Increíble de hablar contigo. El próximo haremos en español. E E na próxima. echa de menos os países de Spanish Latam. E, cara, bom demais de te ouvir. Obrigado demais por participar, Tito. É um privilégio. Você falou não sei a frase que você falou, o mais mirim dos convidados. Não, você não é o mais mirim, todos são insightful. Eu adoro conversar e bom demais. Muitas ideias, muitos caminhos e especialmente esse conselho que você deu agora para os estrategistas e o que você comentou da sua jornada também, de de luta, posicionamento e relevância que você deu para você, claro, obviamente, e também para a comunicação de marcas, trazendo impacto social positivo.
Bom demais, cara. Obrigado demais por participar. Obrigado você aí. Espero um dia a gente faça algum projeto junto, que a gente tem muita sinergia aí de pensamento e que com certeza a gente vai se cruzar ainda pelos corredores de alguma marca, de alguma agência. Dedos cruzados. E um café também cai muito bem. Vamos E falar um assim. café também. Abraço, gente. Obrigadão, Tito. Tchau, tchau. Beijo.